Olá, lindo ser, tudo bom com vocês? Deixa eu organizar aqui. Bom dia, espero que estejam todos bem por aí. Hoje vamos falar sobre barras de Access, tirar dúvidas, esclarecer, trazer informações, trazer algumas dicas. Oi, Mac, tudo bom? Vamos falar com a Maquelis Medeiros, ela é minha convidada aqui hoje. Eu vou chamá-la. Foi o convite aí, Mac? Bom dia. Oi, bom Oi, dia, então, bom dia, tudo bom? tudo bem? Gratidão imensa por estar aqui dividindo esse momento contigo novamente, né? Que mais é possível? O que mais é possível? A Mac é uma amizade virtual, porque nós não nos conhecemos ainda, que essa pandemia nos trouxe. Então, só para deixar assim uma ideinha para vocês, que a pandemia tem coisas boas também, como as novas amizades que a gente fez durante essa pandemia. E o que nos une é o Access Consciousness. Eu vou pedir para a Mac se apresentar e depois eu me apresento também. Vamos lá, Mac? Seja bem-vinda. Vamos, gratidão. Bom, meu nome é Maquelis Medeiros, para quem não me conhece, né? E eu sou facilitadora de qualidade de vida. Eu entrei no Axis buscando uma ferramenta a mais para associar os meus atendimentos de fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta especializada em osteopatia, trabalhei com pilates clínico, sempre trabalhando com o corpo e buscando assim trabalhar com o corpo de uma forma na totalidade do corpo, né? De uma forma holística, como a gente chama. E aí eu senti a necessidade de agregar mais ferramentas, porque a gente não é só corpo, né? A gente é energia, a gente é mente, a gente é alma, enfim. E aí conheci o Axis e, para minha surpresa, eu não só agreguei mais esta ferramenta aos atendimentos, mas também mudei minha vida, assim, 350 graus, digamos assim, né? Para não dizer 360, porque eu pararia no mesmo lugar. É isso. Então, eu vou me apresentar. Estou vendo que tem um pessoal novo aqui que eu não conheço. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Diego. Então, eu sou Cristine Negrão. Ainda continuo na carreira de professora da rede estadual, mas já estou em vistas de aposentadoria. Já estou aguardando, né, a finalização dessa carreira. E nesses últimos 5 anos eu passei por um processo de depressão, algumas coisas que foram acontecendo ao longo da vida. E eu fui procurar soluções, porque eu não gostei da ideia de ficar tomando remédio. E numa dessas buscas de solução, me veio barras de Access. E aí eu fiquei apaixonada pela barra de Access, pela leveza que ela me trouxe. Embora, assim, a primeira vez que eu corri minhas barras, né, que eu tive minhas barras corridas, na verdade, eu saí de lá e eu falava assim, o que está acontecendo? O que aconteceu? Quem sou eu? Tipo, meio que eu saí do ar, assim, e com uma força, com uma energia, com. Tipo, virou uma chave, mas eu não conseguia definir, eu não conseguia ter clareza. E aí, aquela noite dormi muito bem, tive um sonho e sonhei com aquelas coisas do Brumadinho, aquilo ali, com uma amiga que eu tenho que mora, né, naquela região. Aí eu falei, gente, o que que é isso? Que espaço é isso? O que está acontecendo agora? Liguei para a pessoa que correu minhas barras, falei, por favor, me indique mais alguma coisa, porque eu quero mais disso na minha vida. Aí a pessoa me indicou a leitura do livro O Sendo Você, e foi por Uau! onde eu comecei.
depois das barras, eu fui para a leitura desse livro que eu super recomendo para todo mundo que esteja buscando se conhecer, ser você e queira mudar o mundo. Que mundo? Não é o mundo, o globo. Muda o mundo ao seu redor, porque quando você muda o mundo ao seu redor, você muda o mundo das pessoas de pouquinho em pouquinho. Como é a florzinha que está aqui correndo aqui na minha tela, que é o símbolo do Access. E é assim que eu entrei para o Access. Essa foi a minha história. Mas vamos lá. E aproveitando o gancho deste livro, né, eu indico para as pessoas, e eu vou dizer que é um livro que a gente pode ler recorrentemente, a gente não precisa ler ele. Eu li ele do início ao fim, né? E foi uma coisa assim, ó, eu engoli essa. Eu sou uma pessoa que adoro ler, né? Eu já tenho isso, é uma característica minha, adoro ficar lendo, sou traça de livro. E aí, quando me indicaram esse livro, eu tentei ler ele corrido, assim, o final de semana inteiro. Aí, sexta-feira foi maravilhoso, porque eu estava já em pandemia, né? E então tinha tempo. Aí tá, comecei a ler ali na sexta, assim, comecei a ler de tarde, li até acho que uma meia-noite. No sábado eu li, chegou no sábado de tarde, chegou numa parte do livro que eu travei. Travei, não empacou. E aí, quando eu começo a ler, que eu gosto, às vezes eu entro à noite lendo, assim, bem louca. E aí o livro tentava ler, me deu ânsia de vômito, que foi uma parte a respeito de dinheiro. Aí tive que parar a leitura, tomar um banho, tentei voltar para a leitura, não deu, jantei, ou seja, aí aquele dia eu tive que dormir e no outro dia retornar à leitura, mas foi um livro que eu li assim no final de semana, a primeira vez, né? E ele mexe tanto com a nossa estrutura que deu esse baque em um certo momento. Provavelmente, para a gente que é do Axis, a gente trabalha muito essa questão de crença limitante, de julgamentos, pontos fixos que a gente tem no corpo e que nem percebe, né? É tão entranhado que a gente cresce com aquilo ou traz de outra vida e não percebe. Então, quando comecei a fazer essa leitura e ouvir as facilitações, né? As facilitações que ele faz no livro. E então teve esse momento, mas depois o livro me levou para um outro espaço. E hoje, quando eu posso, eu vou lá, abro. O que tem para mim hoje nesse livro, né? Qual o presente que tem aqui hoje? E toda vez que a gente abre, tem uma informação que salta aos olhos, que de repente passou batido. Então é um livro que realmente eu indico para todo mundo. E tem as classes introdutórias desse livro, né? Eu cheguei a fazer algumas com uma outra colega, que também, toda vez que eu dava classe, eu ia para um novo espaço. Eu fiz a troca de apartamento. Como seria nós criarmos uma classe dessa, hein? Faz tempo que eu não dou uma classe dessa. Que tal? Vamos fazer esse convite pro pessoal, porque é uma classe que acontece online. Tem um material que você recebe depois por e-mail. Então, é uma classe que é um convite para uma abertura grande de visão, de mudar sua visão de mundo, mudar sua percepção de quem é você nesse mundo e abre um espaço de leveza na sua vida. Como seria nós criarmos? Olha, quando tu levantou o livro aí, me veio isso na mente. Digo, será que é um novo convite? Eu fiz essa classe sem mentira nenhuma, acho que umas 6 vezes. Era uma classe que a primeira vez a gente divulgou. E aí as pessoas que vieram para a classe comentaram. E a classe foi se criando de 15 em 15 dias, Cris. Foi muito maluco. Porque uma pessoa ia se modificando, o marido via como é que estava diferente, daí quis vir para a classe para conhecer, e aí a prima queria... Resumindo, a classe se criou sozinha, se criava assim de uma semana para outra, porque do quanto quem está disposto a receber dessa classe pode receber, né? E eu vou te dizer que toda vez que eu facilitei, foi diferente para mim também. Eu fui para um novo espaço que às vezes nem a gente entende, né? Que nem correr as barras, você falou. Daqui a pouco é uma coisa que se criou agora aqui, né? Que mais é possível. Nós entramos aqui para falar de Barras de Axis, começamos a falar do livro, né? E de repente é isso que está se criando aqui, é algo que o universo está nos mostrando como uma possibilidade, até porque hoje nós temos um público diferente, né? Porque várias pessoas foram entrando na nossa vida de acordo com a pandemia, com o passar do tempo da pandemia, né? Você queria falar com alguém aí? Falar um bom dia? A Grazi da Zona Sul chegou para assistir a nossa live aqui, ela estava nos divulgando também a nossa live. E a Simone, que terminou de entrar quando a gente estava falando do livro,
ela também já fez essa classe comigo. Então, se ela quiser deixar ali, dizer como essa classe mudou, o que mudou na vida dela. Ai, Exato. gratidão, percebo. Olha lá, as lives com a Max sempre tem alguma criação, adoro, exatamente. Bora criar essa classe, Mac. Bora fazer Bora? um sorteio. Que tal a gente criar essa classe e fazer um sorteio entre as pessoas? A gente pode fazer assim: a gente faz um post e aí as pessoas comentam no post naquele dia que ele for publicado até meia-noite, e aí depois a gente faz um sorteio quem vai ganhar essa classe, por exemplo. O que você acha da ideia? O que mais é possível, né? Tá Não é? lançado, escolhe. Eu sou dessa, sou bem facinha. Surgiu a energia, a gente agarra com os dentes e com as unhas. Exato, a gente vai só combinar o dia de acordo com as agendas, né? Porque eu tenho alguns cursos que eu estou fazendo, a Mac também tem algumas coisas que ela está fazendo, então datas hoje nós não temos por conta disso. Nós vamos ver nossa agenda e depois a gente lança o post com a data, certo? Ficam todos convidados a participar aí. Mas E, então, gente, fala. isso que aconteceu agora é Axios puro, né? Que é Exato. criação a cada 10 segundos. E eu acho legal porque foi uma coisa sem forma e sem estrutura que surgiu aqui. E assim é o Axis. A gente, depois que corre as barras, vai acontecendo essas situações na nossa vida. Que está disponível para qualquer pessoa está disponível isso. Porém, quando a gente corre o Axis, eu tenho a impressão, né? E daí é meu ponto de vista, que a gente fica mais presente para perceber essas situações e agarrá-las, né? As possibilidades. Verdade. Eu estou mandando uns convites aqui para as pessoas. Vai Ó, falando aí um pouquinho sobre as nossas barras. O que nós vamos fazer aqui e falar de barras. assim, a Simone falou que ela mudou muitas ações dela, os pensamentos, e ampliou a visão. É exatamente isso, né? Esse livro, para mim, ele é quase um mini fundamento, né? Porque tem todos os assuntos que são tratados ali. Só que, claro, de uma maneira mais Mais leve, superficial, mais mais leve, superficial, é. né? Porém, Mas é assim, ele traz uma leveza muito grande, né? E uma das coisas que ele traz é a questão da comunhão com o corpo, por exemplo, né? Porque ele vai te ensinar que o que é leve para você é verdadeiro e o que é pesado, o que contrai no seu corpo é uma mentira. E é justamente, vamos dizer assim, foi justamente isso que aconteceu comigo. A questão da depressão, a questão de começar a me automutilar no sentido das unhas e coçando e criando feridas no corpo e coisas do gênero. O que era isso? Senão meu corpo me dizendo que tinha alguma coisa que não estava legal, de alguma coisa que não estava bem, que não estava mais fluindo, que eu precisava buscar algo diferente, né? E o livro vai te ensinando exatamente isso, porque para a gente viver nessa realidade, a gente vai se podando, né? Para se encaixar na realidade, naquela historinha que é contada, que você tem que nascer, crescer, casar, fazer filhos, ter uma profissão e seguir naquela profissão até o fim da vida. E o Access traz justamente esse espaço, que não é assim. Você pode fazer escolhas a cada 10 segundos. E se você fez uma escolha que não trouxe alegria na sua vida, você pode mudar a escolha através de perguntas. E é tudo muito fácil, tudo muito leve, né? Porque quando a gente entra para o Access, a gente descobre que não tem certo nem errado, que a gente não precisa funcionar a partir da ideia ou da opinião ou do ponto de vista do outro, e sim do nosso, né? São coisas que a gente vai aprendendo ao longo desse livro e ao longo do Access também, né? Sim. E eu acho assim, ó, para quem está chegando agora, ou que vai ver essa live depois e que nunca ouviu falar em barra de axis, né? Então, o que seria, assim, de uma forma bem simplificada? São 32 pontos na cabeça em que a gente toca com as mãos e aí a gente vai deixando correr a energia ali. E ao fazer isso, a gente libera crenças limitantes a respeito de vários aspectos da vida. Daí, dinheiro, corpo, sexualidade, alegria, paz. São infinitos pontos. E por que é barra, né? Que as pessoas perguntam, tá, mas vai ter uma barra? Não, gente. Barra é a energia correndo de um lado para o outro que faz uma barra. Por isso que a gente diz correr as barras, né? Esse é o significado. Então, para quem não conhece, agora já está sabendo do que se trata. E
Essa E é, história de estar energia, né? É pura energia. Ninguém vai bater com barra na cabeça de ninguém, ok? Porque já me fizeram essa sem pergunta. É como levantar a assim? barra. Você vai levantar barra, você vai correr a barra assim na minha cabeça. Não é, gente. É energia. É um campo que se forma, um campo de energia que forma lá de um Fosse lado uma para o outro. barra. E aí a energia vai correndo e vai fazendo o quê? Deletando. É como se nossa cabeça fosse o computador. Quando a gente faz uma limpeza no computador, a gente joga tudo na lixeira e pronto, né? Esvaziou. E na nossa cabeça, como é que faz? Nós não temos essa tecla, não temos a lixeira. A barra faz essa função. E ela não apaga memórias, viu, gente? Porque tem pessoas que acham que vai apagar as memórias. Você não vai ficar sem memória, não. O que vai apagar são suas crenças limitantes, são aquelas coisas que você ouviu ao longo da vida que não te fizeram bem, os sentimentos que você foi adquirindo, que foi te machucando, isso é o que apaga, isso é o que deleta. E é por isso que traz a leveza depois, porque depois você tem um espaço gigante para você preencher com novas coisas, né? Diga lá. É aquela história assim, né? Depois que a gente corre as barras, a gente vai liberando os traumas e os dramas em que a gente vive nessa realidade. Oi, O Gabriel. Gabriel Trava tá tudo. perguntando. O Gabriel é um amigo meu que eu conheci numa viagem, porque meu hobby é viajar, sabe, gente? E eu Pode conheci melhorar. numa viagem e ele trabalha com seguros agora. Agora ele é meu corretor de seguros também. Aí, olha as coisas. Maravilha. E Sim, Gabriel. destrava tudo. Destrava tudo, Gabriel. Destrava a vida, destrava os negócios, destrava tudo que você pode imaginar. Melhora o relacionamento, porque você passa a se perceber no mundo de uma maneira diferente. Eu acho importante dizer, daí é meu ponto de vista, mas que isso depende também da escolha de quem vai receber as barras, gente. Porque se a pessoa vier para a marca e disser assim, ó, resolve minha vida, já era, né? Destrói, descria essa percepção que o outro é que vai resolver a tua vida. Não. Nós, como seres infinitos, que temos essa potência, né? Esse poder de escolher. Então, assim, ó, pode destravar tudo? Pode, desde que a pessoa esteja aberta para isso, né? A gente usa muito o termo baixar barreiras, né? Desde que a pessoa esteja com as barreiras baixas para poder receber o atendimento e realmente escolhendo liberar. Porque, senão, não vai fazer milagre, como nenhuma técnica faz, né, Cris? Tudo Exato. está dentro da gente, a escolha depende da gente. O que a gente faz apenas é facilitar o processo, né? A gente vai lá, toca, porém é de dentro para fora que funciona essa expansão de consciência. Exatamente. Tudo são escolhas. E quando a gente fala do receber, eu vou dar aqui alguns exemplos sobre o receber para vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, quando alguém chega para você e faz um elogio, qual é a sua resposta? Você agradece ou você fala, imagina, são seus olhos? Quando você agradece é porque você recebeu o elogio. Agora, quando você fala, imagina, são seus olhos, você não está recebendo. E aí, isso é o que a Mark falou, da barreira. Porque quando você recebe o elogio, você não está preparado, você não está acostumado a receber, você tem essa barreira. Então, vamos baixar. Baixa a barreira, aprenda a receber, aprenda a ser grato. Gratidão é uma coisa maravilhosa que faz diferenças milagrosas na vida da gente. E o Gabriel falou ali, né, que é ir de coração aberto. Na verdade, é só um termo, né, que diz a mesma coisa. O estar de coração aberto é estar de barreiras baixas, né, Cris? E, Exato. inclusive, isso, a Cris deu a primeira ferramenta aqui, que também está no livro e que está no manual do Axis que a gente utiliza nas classes, né? Que é baixar barreiras. Então, até quando a gente está assistindo um programa de televisão ou está aqui assistindo uma live, a gente pode dar esse comando que o nosso corpo entende, que é o comando de baixar barreiras, né, Cris? Para poder receber mais daquilo que a gente está fazendo, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente pode baixar barreiras para tudo, né? Exatamente. Inclusive, sair do lógico, né? Da mente lógica. Que né, nós somos criados, né?
nessa realidade, para tudo a gente tem que pensar, refletir, saber como funciona exatamente, e se eu não estiver vendo, aquela história do pagar para crer, né? Se eu não estiver vendo, eu não acredito. E nós estamos falando de energia, gente, nós estamos falando de uma linguagem quântica, que vai muito além dessa realidade, que não está aí para você ver a olho nu, e sim para você perceber no seu corpo. Percebe? Então é uma leveza, é muito sutil, só que você tem que realmente estar disposto a. É uma escolha que você faz. Né, Mar? E eu acho isso é legal a gente trazer, né? Porque existe pessoas que. E tá tudo certo, cada um tem o seu tempo e a sua forma. A gente só tá trazendo aqui uma opção, né? Uma possibilidade diferente. Compra quem achar que é leve, senão também tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo. Mas existe, né, Cris, várias pesquisas para quem é muito racional e cognitivo do quanto a barra ela realmente funciona. Um exemplo é em caso de depressão, que nem a Cris trouxe o caso, que ela buscou para essa situação. E as barras ajudam muito na depressão, porque o que acontece? Quando tu corre tuas barras, tu aumenta teu estado de presença, que é estar no aqui e agora. E a depressão, o que é? É estar vinculado mais ao passado do que ao presente. Assim como, por exemplo, a síndrome do pânico, que muita gente está desencadeando agora nesse período de pandemia. Funciona muito bem também. Por quê? Porque as barras nos trazem para o estado do aqui e agora, estado de presença. E o que é a síndrome do pânico, a angústia, a ansiedade? É tu estar no futuro, preocupado com o que vai acontecer no futuro, de como as coisas vão estar no futuro. E isso, as barras funcionam assim, ó, cai como uma luva a utilização de correr barras, né? E já existem pesquisas, inclusive tem no YouTube o Dr. Dan falando com uma neurocientista, né, a respeito disso, que eles fizeram uma pesquisa, mediram a frequência energética do cérebro antes de uma sessão de barras e depois, e já teve um resultado comprovado, assim, cientificamente, do quanto elevou a frequência, né? Exato. Então, para quem é cognitivo e racional, está duvidando do que a gente está falando, ainda não percebeu em si porque não correu nunca suas barras, pesquisa no YouTube que tem esse material científico aí para comprovar a utilização das barras, né? Bom dia, Carla, tudo bom? Linda também é do Axis. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando. Se vocês quiserem mandar uns coraçõezinhos aí, se estiverem gostando da live, a gente agradece, porque o Insta entende, o algoritmo, né? Entende que o pessoal está gostando. Quiserem convidar mais alguém para assistir, porque acha que pode ser contribuição para a pessoa, nós agradecemos. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa coisa do correr às barras. Ela te traz um espaço lindo, maravilhoso. Assim, a minha percepção é uma, a da Mac é uma, a da Carla que está aqui, por exemplo, é outra. As percepções da pessoa varia de pessoa para pessoa, né? Por que a gente fala que varia de pessoa para pessoa? Porque cada um recebe de uma forma, cada um vivenciou a vida até o momento que corre as barras de uma forma. Então, cada pessoa tem as suas experiências e vai ser diferente realmente para cada um. No próprio site do Axis, por exemplo, também tem alguns vídeos gravados das pessoas dando depoimentos do como é que foi passar pela primeira sessão de barras. Então, quem quiser pesquisar, o site do Axis é Access Consciousness. E o que quer dizer isso? Por que está em inglês? Porque foi criado nos Estados Unidos pelo Dr. Gary Douglas. O Dr. Dan Heer, que é o autor do livro, é um cofundador, né? Ele veio um pouquinho depois. E Access Consciousness quer dizer o quê? Acesso à consciência. Então, barras de Access é o quê? É para você ter esse acesso à sua consciência, a você estar mais presente com você mesmo no momento presente. A respiração, que é uma técnica que é ensinada para as pessoas que são ansiosas, né? Então, na síndrome do pânico, por exemplo, trabalhar a questão da respiração é extremamente importante. Só que a respiração é algo assim, do seu corpo, ele resolve naquele momento, ele é momentâneo. As barras, quando você corre as barras, você tem um efeito duradouro, ele dura um período maior. E no Axis a gente costuma dizer que não tem uma quantidade certa de vezes que você precisa correr as suas barras.
Até porque você não precisa, a escolha é sua. Porém, a cada vez que você corre as suas barras, você vai liberando camadas e camadas e camadas. Porque o Axis, o correr as barras, uma única vez vai ter uma diferença? Vai ter uma diferença. Só que quanto mais frequente for, mais camadas vão ser liberadas e mais coisas boas passam a vir para você, porque você vai estar com mais espaço para enxergar diferente. Não é, Mark? Eu Você acho, quer complementar aí? eu achei assim, ó, perfeito o que tu falou, né? O que mais é possível com as barras. E isso é uma coisa, e aí eu vou falar por mim, tá, gente? Eu sou facilitadora de barras e de facelift. E aí eu tenho uma predileção pelo facelift. Então eu sempre que pude, eu fiz 21 dias de facelift, né? Só que, vendo que agora, no meio da pandemia, um tempo atrás aí, eu tava com muitos pontos de vista a respeito da parte financeira, essa instabilidade social de estar de porta fechada, né? Eu me dei conta, estava no estado de presença e disse, não, tá na hora de eu correr minhas barras 21 dias para ver o que eu crio, porque eu tô tendo, eu escolho limpar essas crenças limitantes que estão presentes, né? E aí eu comecei a correr minhas barras com algumas alunas, assim, ainda estou, não fiz os 21 dias ainda, a gente sempre que pode se encontra e corre as barras, eu acho que eu devo estar no 15º dia. Gente, é tão sutil que até eu que trabalho com as ferramentas que eu uso, porque depois a gente pode falar um pouquinho dos processos verbais também, né, Cris? Que são associados às barras. Eu uso sempre processos verbais. Trabalho com isso. Mesmo assim, as mudanças são sutis. Às vezes as coisas se apresentam para mim prontas, que eu não me dou conta. E é assim que funciona, né? Foge do nosso cognitivo. A gente até pode buscar com objetivo, e o que a Cris falou é muito certo, não existe um número X de sessões que tu tenha que fazer. Agora que vicia, vicia, né, Cris? Não corram suas barras, porque a vida vai ficar muito fácil e mais leve e alegre. Então, se vocês querem viver nessa realidade com peso dentro da caixinha, é melhor não correr as barras, porque as barras realmente expandem a gente, né? As Verdade. coisas começam a se encaixar sem a gente fazer esforço. E isso é muito mágico, né? Só quem. E eu sempre digo para o cliente que chega a primeira vez aqui, que eu percebo que é um pouco mais cognitivo, porque é mais questionador, fica mais na justificativa. Eu sempre falo assim, ó, te percebe, né? E escuta as pessoas que estão ao teu redor, o que que elas vão notar de diferente em ti. Porque às vezes é tão sutil que a gente não percebe, né? A não ser, claro, alguém que venha já com colapso de insônia, ou com algum mal-estar específico do corpo, ou desencadeando uma síndrome de pânico, por exemplo. Aí no aplicar a barra, tu já vai ver a diferença. Eu, pelo menos, tenho essa experiência assim que tu vê já a diferença no mesmo dia. A pessoa já levanta da maca com outra feição, mais leve, mais tranquila. Agora, se é uma pessoa normal que só está buscando uma expansão de consciência para funcionar melhor nessa realidade, às vezes tu não percebe de cara, né? É o outro que convive contigo que percebe as mudanças, as coisas chegando. Então, Inclusive, tem é algumas pessoas. mágico, né? Exato. Já aconteceu comigo da pessoa chegar aqui para correr as barras com aquela cara amarrada, sabe? Aquela cara de tristeza, amargurada, aquela pessoa que reclama de tudo na vida. Aí eu pedi licença e falei, vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto sua antes de correr as barras? Que a gente normalmente faz isso para o facelift, né? Mas eu Uhum. falei, não, eu vou fazer uma dessa. Aí fiz, a pessoa concordou e eu fiz. Eu falei, ó, posso fazer até no seu celular, porque eu não vou usar. É só para você. Aí a pessoa deitou, assim, ainda, porque a gente corre as barras ou sentado numa cadeira sem gravidade, né? Ou deitado na maca. Aí a pessoa deitou aqui na minha maca, conversou ainda um pouquinho comigo. E aí foi relaxando, foi relaxando. Aí eu percebi que ela dormiu. Falei, opa, legal. Então, se ela dormiu, ela vai receber mais, porque ela se sentiu mais em paz, mais tranquila, né? Porque a gente costuma dizer isso também. O Access, no próprio manual do Access, não tem lá dizendo nada
que é para você ficar conversando com a pessoa, que é para você ficar falando durante a sessão, que é para você fazer pergunta, nada disso. O manual diz que é para a pessoa chegar e deitar e receber as barras. Tanto que não é para ter música, não é para ter aromatização, não é para ter ambiente, nada disso. O Axis, correr as barras não está associado a nada. O máximo que pode ter é uma televisão ligada, que a televisão ligada ajuda a pessoa a dispersar. Agora a música não. A música não deixa a fazer a liberação. Então, aí a pessoa deitou, corri as barras. A hora que ela terminei, falei oi, chamei, toquei assim levemente no ombro, né, para a pessoa despertar. E ela foi despertando. A hora que ela terminou, que ela levantou da maca, ela parecia outra pessoa. E eu, lógico, pela experiência, já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, me empresta o celular aqui, deixa eu fazer uma foto. Aí eu fiz a foto. Eu falei, agora se veja o antes e o depois. Então foi gritante isso, foi gritante no rosto da pessoa. Só que eu era uma pessoa que eu já conhecia, que eu sabia que estava vivendo nessa história do trauma e do drama, da reclamação diária. Então, eu estou contando toda essa historinha para chegar onde eu quero chegar, que é a história do estar na reclamação. Quando você reclama o tempo inteiro, o que você está fazendo? Você está chamando de volta tudo aquilo que você está reclamando, está voltando para você. Reclamar é clamar 2 vezes. É pedir que aquilo, tudo que você não está gostando, volte para você. Então, como seria se a gente saísse dessa coisa da reclamação também e passasse a ser grato? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem gente que reclama de lavar louça. Oi, gratidão porque você tem uma louça para lavar, porque você teve que comer. Tem água, né? Encanada. Né? Tem as mãos para poder lavar louça. Enfim, né? Ó. A Carlinha, ela disse que ela estava nesse espaço aí. Carlinha. Por exemplo, também, tem gente que reclama que tem que limpar a casa. Oi, você tem uma casa. É sua ou alugada, mas você mora nela. E as pessoas que moram na rua, que não têm onde morar? Exatamente, Bibiana, reclamar, é clamar 2 vezes, exatamente isso. Seja bem-vinda. Então, como seria? E aí, fala aí, deixa eu tomar água. Eu até fui ligar meu ventilador aqui, porque estava bem fresquinho, mas agora vai esquentar. Eu acho que a gente começa a falar, a energia começa a dissipar e começa a esquentar. Na verdade, a gente pode até, né, comparar isso com física quântica, que eles chamam que existe, né, uma experiência que é o olhar do observador, né? Que o olhar do observador cria a situação. No Axis, a gente chama de ponto de vista, né? O ponto de vista cria a realidade. E como é que isso funciona? O cérebro não sabe o que é mentira, o que é verdade. Tu manda aquilo para o cérebro só vai buscar em criar mais daquilo para ti. Então, quando tu reclama, o que tu tá fazendo? Tu tá criando essa realidade. Por exemplo, tu vai reclamar, com essa pandemia aí, eu tô perdendo dinheiro, por exemplo. Quando tu fala isso, o cérebro entende que isso é verdade. Com a pandemia, estou perdendo dinheiro. E ele busca diversas formas disso acontecer. Então, gente, como seria fazer o contrário, né? Agradecer, ir pra pergunta. A gratidão, como a Cris falou, eu acho que é a energia assim, de frequência mais alta. Gratidão tá junto com prosperidade, com saúde, com riqueza, com alegria, com diversão. Essas frequências são as mais altas. Então, assim, quanto mais a gente agradecer e mais a gente focar no que é belo, que é leve pra gente, mais disso a gente cria pra nossa realidade. Só de falar isso, né, Cris? Eu acho que a gente já deu, pra quem escutar essa live com carinho e de barreiras baixas, é um baita apresentão, porque se tu começar a partir daí criar teu dia, tua realidade, tu vai ver como as coisas vão acontecendo, né, Cris? E eu acho que o Axis, as barras, quando a gente vai para uma sessão de barras, é bem para isso, é para facilitar esse olhar, né? Esse foco no que é mais leve, no que é mais saudável, no que traz mais qualidade de vida pra gente. E não tem um pré-requisito, assim, não é só para alguém que é... a Cris foi fazer para o uso pessoal. Eu fui para associar a minha ferramenta, uma ferramenta no meu trabalho. Hoje eu já mudei.
Eu trabalho mais no Axis, virei facilitadora nessa pandemia, porque isso me encantou, né? Eu me apaixonei. É aquela história, não faz porque vicia, né? Vicia. Exatamente. Bem-vindos quem está entrando, bem-vindo Flávio, Michele, Patrícia. A Patrícia, ó, ela é psicóloga, também é facilitadora, mora aí nessa região aí do sul. E é assim, ela pode também, ela testa porque ela trabalha. Eu vou contar um pouquinho que a Patrícia me contou aqui do curso que a gente fez o Fundamento Juntas. Ela é psicóloga e ela corre as barras, então ela faz um trabalho paralelo com os pacientes dela, das barras e os pacientes de psicologia. E ela percebeu muita diferença. Ela é uma pessoa que pode atestar da área clínica, né? Para aqueles que adoram as questões comprovadas cientificamente, ela é uma. O Flavinho que entrou aí também, que não é um dado de Flavinho, é um Flavião, né? Ele costuma dizer uma coisa, um jargão que ele usa que eu acho muito legal, que é assim, o universo não deixa você ser mentiroso. Então, tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você reclama, tudo aquilo que você fala, é exatamente o que vai acontecer. Por isso que está, inclusive na Bíblia, orai e vigiai. Quando você faz um pedido, uma demanda, quando você escolhe alguma coisa, escolha e esteja presente com a sua escolha, porque não adianta você fazer uma escolha aqui agora e a hora que você for dirigir alguém te fechar no trânsito, você xingar a pessoa, porque o seu comportamento não está sendo congruente com a sua escolha. Então, o orar e vigiar que está na Bíblia, o Axis nos mostra a partir dessa outra ótica, né? Quer complementar alguma coisa? Não, estava aqui te ouvindo e isso faz muito sentido. E tem, de novo, né, trazendo. Eu gosto muito de física quântica, adoro estudar isso. Sou meio autodidata, assim. Que cai na minha mão, eu leio, vou atrás desses workshops, enfim. E exatamente isso, né? A frequência que a gente emite é a frequência que a gente recebe. Não adianta tu sintonizar numa rádio querendo ouvir música clássica. Não adianta tu querer ouvir uma música clássica e sintonizar numa rádio que toca samba. Então, é mais ou menos isso, né? Escolho situações grandiosas para minha vida. Vai lá e liga a televisão na notícia ao meio-dia para escutar todo aquele drama, trauma do que está acontecendo dentro das UTIs. Isso a gente já sabe, a gente não. E eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que não assisto televisão e as informações chegam para mim, as leves e as não tão leves. Então essa história, eu preciso assistir para me manter informado, verdade, que um ser infinito precisa dessas informações para estar assim em estado de presença, com responsabilidade social. A gente começa a questionar realmente o quanto a gente escolhe as coisas, né, Cris? E esse livro aí que a gente vai fazer a classe introdutória, ele fala muito sobre isso, né? Porque a gente tem escolha o tempo inteiro. Então, como seria a gente sair da desculpa, o que os coaches chamam de sair da zona de conforto, né? Zona de conforto, da estagnação, né? Isso. E o que o Axis chama de ir para a permissão, né? Que é liberar as justificativas, baixar as barreiras. Então, assim, se daqui a pouco eu realmente escolho estar nessa situação de trauma e drama, ok, mas honra essa escolha, né? Não vamos ficar botando no outro, ou numa ferramenta que não é boa, ou a outra pessoa que é culpada de estar assim, ou o sistema que está assim. Não, gente. Nós, como seres infinitos, temos a potência de escolher qualquer coisa, né? E o Axis é uma das ferramentas que nos faz perceber isso, né? Nos faz acessar, assim, essa situação. Exatamente. Com total leveza e com total facilidade. Aliás, vamos falar do mantra um pouquinho? O Axis tem um mantra que é maravilhoso e muito fácil, como tudo no Axis, é tudo muito fácil, tudo muito simples. Eu acredito que até por isso que muita gente não dá tanto valor, por exemplo, muita gente fica questionando, porque é tudo muito fácil, né? Tudo muito simples, muito leve. Então vamos lá, falar um pouquinho do mantra. O mantra do Axis diz assim: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E glória como sendo a exuberância do ser, do receber. Gente,
Que tal o tudo sem questionamento? Porque veja, eu sou muito grata a tudo o que eu vivenciei, porque foi através do que eu vivenciei, das coisas boas e das não tão boas, que eu me mexi, que eu fui além, que eu fui buscar uma outra coisa diferente na minha vida. Então, eu sou grata a tudo que eu vivenciei, eu sou grata a tudo que eu criei, a tudo que eu tenho. E quando a gente no Axis fala, você, o seu ponto de vista cria a sua realidade? Sim, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, você não está feliz com a sua realidade atual? Busque pela mudança. E isso parte de quem? De você, do seu estado de presença. Então, o mantra do Axis, eles falam assim que é para a gente fazer 10 vezes pela manhã e 10 vezes pela noite. Porém, eu sugiro que vocês não façam, tá? Porque ele causa tanta mudança, tanta expansão na vida da gente, que se você gosta da onde você tá, da sua zona de conforto, de ficar aí no trauma e no drama, não pratique. Bora praticar? Vamos falar 30 vezes? Se eu falo 10, você fala 10, vamos? Vai. Ou, de repente, sabe o que a gente pode pedir? Enquanto a gente vai falando, quem estiver assistindo, vamos fazer uma brincadeira. Escrevam aí nos comentários o mantra para nós, né? Isso, boa. Vamos fortalecer essa egrégora. Exato, Vai vamos lá, lá. Cris. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Agora eu vou mudar um pouquinho. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Feitos os meus 10. Vamos lá, então. Pessoal, escrevam. Ó, a Bibi já escreveu. Vamos lá, vamos participar. Vamos fortalecer essa egrégora aí. O mais é possível. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Façam, gente, em estado de presença. Eu vou dizer que eu até, ficou mais leve, assim. Dá uma leveza quando você faz. Eu vou continuar. Faltam, a ideia era 30, né? Então faltam 10. Eu vou fazer 5, você faz mais 5, ok? Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. A Vivi ali, ó, a Vivi do ponto zero, que também é praticante de barras e de facelift, entrou. Vivi, a gente está numa brincadeira. Enquanto a gente repete aqui o mantra do Axis, que faltam só 5, a gente pediu para o pessoal que está aí assistindo a live fortalecer essa egrégora e escrevendo o mantra do Axis aí nos comentários. Então vamos lá para mais 5. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E o último, gente, com bastante estado de presença. Vamos lá, a gente respira. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Eu vou confessar que eu fiz, como eu sou adepta do Ho'oponopono também, eu fiz com o Japamala 108 vezes e gravei. Então, de manhã eu tenho eu sou a rainha dos processos verbais, gente. Amo e uso muito essas ferramentas. Então, o que eu faço? Eu tenho gravado
De manhã eu tenho os meus áudios ali, eu tenho um número X de áudios que eu boto rodar. Tipo, eu acordo, ligo no meu celular, vou escovar os dentes, lavar o rosto, vou fazer os outros processos que estão nos post-it do espelho. E é grandioso, né? O que mais é possível a partir dessa experiência? Porque, na verdade, quando a gente faz um mantra, a gente está emitindo uma vibração, né? Porque o som, a frequência do som, ela tem uma energia também. Então, ao invés de ficar 10 vezes reclamando sobre uma situação, como seria fazer 10 vezes, né? Substituir a reclamação por algum mantra. No nosso caso, a gente utiliza o do Axis, né? Ou trocar por uma pergunta muito fácil, que é como pode melhorar? E essa pergunta você pode usar tanto se a situação não estiver legal, quanto se alguma coisa. Como pode melhorar isso aqui? Ou se a situação estiver boa. Porque tem muita gente que a situação está boa, ela fala assim, ah, isso não pode ficar melhor do que já está. E aí ela impede que o universo mande coisas melhores ainda para ela. Simplesmente ela bloqueia. Ela fecha o receber dela. Então essa pergunta muito simples, que é como pode melhorar ou como pode melhorar ainda mais, gente, ela é maravilhosa, ela te traz para um estado de presença, ela começa a mostrar, movimentar no universo toda a energia e você vai começar a perceber outras possibilidades. E lembrando uma coisa muito importante, nós fazemos só perguntas, ok? Nós não buscamos as respostas. As respostas aparecem como insight, como intuição. Às vezes você fez a pergunta, entra no Facebook ou entra no Instagram, aparece lá uma mensagem, um post, alguma coisa, alguém te liga, às vezes a fala da pessoa te traz a resposta que você está buscando. Então, quando a gente está no Axis, a gente diz o seguinte, quando a gente é Axis, né? Porque a gente vive Axis, eu costumo dizer que o Axis é uma filosofia de vida que eu incorporei na minha vida atualmente. Então, o que eu ia falar? Peraí. Uia, fui para um lado, fui Tava meio do falando outro. das perguntas. Tava falando das perguntas. No Axis, a gente diz o quê? As perguntas empoderam e as respostas te travam, te fecham. Então, simplesmente faça só as perguntas. E aguarde que as respostas vão aparecer. Diga. E é interessante porque, olha a coincidência, na quarta-feira eu lanço sempre o Minutinho Quântico, né? E ontem, eu já gravei ontem, tá pronto, eu vou largar hoje, né? E é exatamente sobre as perguntas, né? Essa questão que às vezes, para quem é novo, o Axis nos orienta a ser a ferramenta, né? Quanto mais a gente utiliza isso, a gente se incorpora. A gente incorpora no sentido de traz para o corpo mesmo, solidifica ser a pergunta. Então a gente passa a ser a pergunta o tempo inteiro. Para quem não está acostumado, às vezes até acha meio chato, né? Eu tenho depoimentos de clientes minhas, que são amigas pessoais, que logo no começo, quando eu comecei a usar as perguntas nos grupos de amigas, que eu começava, como pode melhorar? O que mais é possível? Eram as que eu mais utilizava. Elas mesmas disseram assim, meu Deus, como isso me irritava, Mac. Eu tenho que te confessar que isso me deixava extremamente irritada. Tô meio poliana, achando que... E hoje elas são minhas clientes, né? Vêm receber barras, e elas utilizam isso na vida delas. E assim, ó, as pessoas ao redor começam a usar também essas ferramentas. Só que quando é novo, muitas vezes a pessoa faz a pergunta e vai atrás de uma resposta. E hoje meu minutinho é mais para falar sobre isso, né? De fazer a pergunta e largar. Não é fazer a pergunta. A gente é com facilidade. E fazer uma pergunta e sair correndo atrás de uma resposta, isso não é facilidade. Então não é Axis. O Axis é para funcionar com facilidade. Então, fazer pergunta... Ai, a Bibi ali falando. Ela usou também uma outra pergunta, né? O que mais é possível? Que é uma das outras perguntas, que é uma outra ferramenta. Na verdade, nós estamos entregando várias ferramentas aqui, né? Quantos presentes nessa live? Demos vários presentes. Numa classe de barras, você aprende 13 ferramentas fora as barras. E eu agora vou pedir licença para fazer um convite a vocês, que eu estou lançando uma classe de barras online, que eu vou facilitar amanhã e quinta-feira. Hoje é quarta? Quinta e sexta. Como é que é isso? Então, vou explicar um pouquinho do como é que é isso.
Na classe de barras presencial, a gente dá a parte teórica, passa o filme que você aprende, né, como é que é a técnica com o Gary Douglas e o Dan, que são os cofundadores. E depois vamos para a parte prática, onde você recebe 2 sessões e você aplica 2 sessões. E vocês vão falar assim, nossa, mas como assim? Eu vou aprender a correr barras em 8 horas? Vai, porque é tudo muito fácil. Isso é Access. É fácil. Não há difícil, não tem errado. É tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito leve. E aí o que acontece? Na classe online, a gente está optando por dividir em 2 dias seguidos. Então está fazendo 4 horas num dia e 4 horas no dia seguinte, justamente porque essa coisa do online é uma coisa que é mais cansativa, né? Para a pessoa. É possível fazer um dia só 8 horas? É possível. Só que fica mais leve fazer 2 dias seguidos. Então a gente faz a teoria num dia e a parte prática no outro dia. E aí, por barras de Access ser aplicado somente presencialmente, então é pedido que tenham 2 pessoas na mesma casa, né? Para poder uma receber enquanto a outra aplica e depois inverter. O preço é o mesmo, esses detalhes de informação são todos os mesmos. A única diferença é que não vai ser presencial com a facilitadora lá, até porque estamos em fase vermelha e está sendo, né, proibido. Aqui estamos em fase vermelha. Aí qual é a situação aí, Mac? Aqui a situação é bandeira preta, tá? E assim, ó, porém, né, eu estou disponível para fazer classe VIP. Se alguém me procurar para fazer classe VIP, já foi assim que funcionou no início da pandemia, quando a gente estava com bandeira preta, né? Não fazia com mais de 2 pessoas, porque na verdade tem esse detalhe que tem que ter, independente de ser presencial ou online, a gente tem que ter, né, 2 pessoas para que uma aplique na outra, para que tenha uma troca, né? Tu vai receber o processo 2 vezes e tu vai aplicar o processo 2 vezes. Então, e sempre se sugere que o facilitador da classe não vá para a maca, né, Cris? Isso é Exato. importante também, porque a gente tem que estar ali disponível para as pessoas que estão ali para esclarecer qualquer coisa. Enfim. A Bibi falou da bandeira preta, eu fui ler ali. Então, se alguém tiver interesse e quiser fazer presencial, eu não escolho fazer online ainda, né, nesses 10 segundos. Mas presencial, assim, com esses cuidados, turma classe VIP mesmo, com até 2 pessoas. Se tiver só uma pessoa, também me busca, porque daí eu pego alguém, convido alguma das alunas para ser a cobaia, né, para participar. Porém, só isso. Eu acho importante, já que a gente está trazendo a questão das classes, que está fazendo essa turma agora em seguida, que eu estou disponível também para fazer classes, com a data conforme a pessoa escolher, para dizer que isso é para qualquer pessoa, né, Cris? Não Exato. existe um pré-requisito, e eu acho legal trazer, porque a minha vida realmente, eu dei um salto quântico depois da minha primeira classe de barras. Teve coisas bem pontuais que mudaram. E hoje eu posso dizer que se eu não trabalhasse com essas ferramentas, o que eu já recebi do Axis Coaching em matéria de crescimento pessoal, autoconhecimento e facilidade em funcionar nessa nossa realidade, já Max, você está tá me pago, vendo? entendeu? Você tá me Tô. vendo? Tudo bem aí? Sim, tu me Não, enxerga? não, eu enxergo. É porque aqui o meu computador diz que tem um problema de internet. Não, mas então acho que é o meu computador que tá doido. Enfim, como pode Não. melhorar? O que mais é possível? Joga um 5. 555. Então, E, continua. e é para todo mundo. Então, assim, ó, hoje eu sou imensamente grata ao Axis Coaching. Sem contar na parte do retorno financeiro, porque eu tenho retorno financeiro, posso falar isso. Tem pessoas que dizem, ah, não vale a pena. Gente, eu escolho ter esse retorno financeiro e eu tenho retorno financeiro de todos os cursos do Axis que eu já fiz, né? E pretendo fazer mais, sim. Mas tirando essa questão financeira, eu vou dizer que em matéria de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, o Axis trouxe para mim, assim, ó, ganhos imensos, que eu não tenho nem como descrever tudo que já mudou na minha vida. Então, eu sou imensamente grata ao Axis e eu indico, assim, ó, mesmo que tu queira usar, só queira fazer uma classe para mudar a tua frequência energética, para mudar a tua percepção, o teu olhar sobre a rotina, sobre tudo que acontece nessa realidade,
só para isso já é muita coisa, né? E o que mais é possível acessar numa classe de barras que a gente ainda nem sequer considerou, né? Exatamente. Só para complementar, crianças também são bem-vindas, por exemplo, a partir de 10 anos, crianças são bem-vindas, não pagam, desde que estejam acompanhados de um adulto pagante, né? Então, de repente, pode fazer mãe e filhos, mãe e sobrinhos, né? Tanto aí com você presencial, quanto a minha online. Eu também faço a classe presencial tanto de barras quanto de facelift, desde que seja VIP, de acordo com a situação, né? E preservando a questão do Covid aí, com todos os cuidados, né? Com relação a isso. E como pode melhorar? Quem já fez alguma classe com presencial e escolhe fazer uma classe online também, segue todos os critérios, também paga metade, como é a regra do Access, certo? E eu acho legal a gente trazer também, né? Que a pessoa que faz 3 classes pode se tornar facilitadora do curso, assim como eu e a Cris, nós somos. O que eu acho, né, no meu ponto de vista, que isso é muito fácil, né, Cris? Pô, É muito tranquilo de fazer, porque a segunda e a terceira classe tu ainda paga só a metade do valor. Então, é um investimento baixíssimo perto do ganho, né? exatamente. Enfim, E lembrando que a gente sempre faz as escolhas a partir da contribuição energética do facilitador. Então, em momento algum, nós estamos aqui num processo de ela ou eu, muito pelo contrário, dentro do Axis não tem essa coisa do ela ou eu. O preço é exatamente o mesmo no mundo inteiro, claro que em cada moeda, né? Eu equivalente em cada moeda, e a gente costuma dizer que as pessoas escolhem a partir da energia, escolhem ficando na pergunta. Então, se pergunte como seria para você sua vida daqui 5 anos, se você fizer uma classe de barras de Axis, por exemplo, e como será a sua vida daqui 5 anos se você não fizer. E perceba a resposta energética no seu corpo. Se houver contração, é algo que vai ficar pesado. Se não houver contração, muito pelo contrário, se você sentir expandida e mais leve, é algo que vai ficar leve. E aí você escolhe com quem você quer fazer. Não precisa ser comigo, não precisa ser com a máquina, mas se escolher, serão bem-vindos. sim. Né? É bem isso aí, né, Cris? Não existe concorrência. Na verdade, o Axis já diz isso. A gente inclui tudo e não exclui nada, né? E cada momento da pessoa, talvez ela esteja com uma sintonia energética com uma facilitadora. Então, nada impede também de quem já fez 2, 3 classes vir e fazer uma nova classe só para dar uma mexida na frequência energética, porque tudo é energia, né? E o que eu acho assim desafiador agora, Cris, e é uma coisa que eu tenho focado muito, é em levar o Axis Consciousness para pessoas que nunca ouviram falar dessas ferramentas, porque existe uma grande demanda de pessoas que poderiam estar recebendo contribuição dessa ferramenta, mas ainda não conhecem, né? Então, Exato. hoje eu estou agora mais parada por causa da pandemia, e aí eu fico pensando, quanto mais live a gente fizer, quanto mais a gente informar a respeito dessas ferramentas, e não interessa em que lugar do mundo vai estar, com quem vai estar fazendo a classe, mas é que, na verdade, é uma onda energética, né? Quanto mais gente engajada nisso, mais fácil da gente expandir, que todo mundo sai ganhando com a utilização dessas ferramentas. Então, e aí, Mac, ó, tá dando 1 hora e aí eu tô vendo que a internet está começando a dar problema, então eu vou falar umas palavrinhas finais e vou pedir para você falar também. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presente conosco, que assistiram a live presente, aqueles que irão assistir depois. A quem assistiu, se percebeu que isso pode ser contribuição, indique essa live para outras pessoas, ok? Ela vai ficar salva no meu Instagram. E quero agradecer a Mac por ter participado e cedido o tempo dela para estar aqui com a gente, nos informando, nos trazendo essa energia maravilhosa que ela tem. E um dia nos veremos, né? Pessoalmente, presencial. presencialmente, em breve, porque
Você foi uma grande surpresa que o Axis trouxe para minha vida, uma amizade nova e todas as amizades são bem-vindas e ficam aqui para mostrar para vocês que existe coisa boa mesmo com pandemia, né? Gratidão. Sim. Eu acho assim, ó, que o que tinha para falar, acho que eu já falei, eu falo demais, se deixar eu engato uma e não largo, não paro de falar. Então, assim, gratidão imensa a quem está aqui, gratidão às pessoas, tem algumas clientes minhas que estão aqui vendo, nem todas eu pude dar oi, né? Agora eu vi que entrou a Frida Natura, a Bibi, que é a gente faz uma parceria no salão dela, que uma vez por mês eu vou para lá atender as mulheres, e que ela está escolhendo, eu estou respeitando o tempo dela, mas ela está escolhendo fazer uma classe para ela também trabalhar com essas ferramentas lá, né? E, enfim, escolha te conhecer presencialmente, está escolhido, uma hora o universo vai atualizar, né, Cris? Eu acho legal também. A gente está numa live, mas eu já estou pensando na próxima, né? Porque cada 10 segundos uma coisa nova. Nós temos mais uma live, né, junto com outras duas profissionais que são veterinárias, na quinta-feira à noite, aí para falar da utilização do Axis Consciousness, e daí é mais os processos corporais, né, Cris? Porque até então eu não tenho o hábito de correr as barras nos animaizinhos, mas a gente tem processos corporais do Axis que a gente utiliza. E aí a gente vai falar com mais duas veterinárias junto, para elas falarem da experiência que elas têm, como elas utilizam isso nos animais, o que mudou. A parte, eu acho que mais científica, né, da coisa. Porque eu e a Cris, a gente fica mais na questão energética de tratar os nossos animaizinhos com esses processos. Então, quem quiser participar com a gente, quinta-feira, que horas vai ser, Cris? 20h30, 8h30 da noite. Todos convidados para a live chamar Animais e Axis, ou Axis e Animais, alguma coisa assim, porque não é só pet, tem uma delas que é especialista com cavalos, certo? Então, e o Axis também tem várias classes que envolvem os animais. E só para esclarecer, não se corre barras de cachorrinhos, gatinhos e nenhum tipo de animal, porque eles não têm barras. Só nós, seres humanos, que temos esses pontos de vista travados e guardados na nossa cabecinha aqui. Tu sabe que eu não corro, mas eu conheço pessoas que dizem que correm e dá certo. Pois é, mas o Gary Douglas diz que não tem. Não. Então, ele é o fundador, foi ele que co-criou, né, as barras, então a gente segue o que ele fala. Nós vamos falar dos processos corporais, né? Que a gente tem, a Cris é praticante de processos corporais, eu sou facilitadora e praticante dos processos corporais, então a gente vai falar da nossa experiência com os nossos animais, né? E as outras duas pessoas, as duas veterinárias, eu acho que são praticantes, né, Cris? Então, e facilitadoras também. Facilitadoras. E aí elas vão trazer a experiência mais com uma visão profissional, né? De como elas utilizam essas ferramentas do Axis Coaching para tratar os animais. Um beijo. Beijo grande. E até Gratidão. a Antes próxima. que caia, a gente não consiga salvar. Grande beijo. Eita, que ela não quer encerrar? Tchau. Até a próxima quinta-feira, às 8h20.